Olá, pessoal. Eu estou gravando este vídeo por uma razão. Eu acabei de fazer uma live e a live não ficou gravada. Eu não consegui gravar a live. O Instagram derrubou a minha live bem no finalzinho e eu não consegui salvar. De qualquer forma, eu vou fazer um resumo do que eu compartilhei na live. Como não vai ter interação, então vai ser um pouquinho, talvez, mais curto, mas eu vou passar o conteúdo daquilo que eu havia programado dentro do meu script para a live. Bom, o tema da live era conflito entre irmãos dentro da visão sistêmica. E a pergunta que eu faço é: quando em uma família tem mais de um irmão, será que todos os irmãos enxergam o pai e a mãe do mesmo jeito que um enxerga? E eu vou dizer para você que não. Muitas vezes, nem os próprios pais enxergam os filhos do mesmo jeito que enxerga o primeiro, por exemplo. Então, a minha mãe sempre diz: eu tenho 6 filhos e nenhum dos 6 são iguais um ao outro. E realmente é verdade. Da mesma forma, nós, filhos, cada um enxerga o pai e a mãe do seu jeito. E nenhum dos 6 enxerga, assim, se for juntar, né, 2 irmãos também, não enxergam o mesmo pai e a mesma mãe do mesmo jeito. Então, só por isso já começam os conflitos. E eu vou compartilhar com vocês um atendimento que eu fiz, que era uma pessoa que veio para mim falando que tinha conflito com outros irmãos. E nessa constelação, o que, que apareceu? Essa pessoa, ela tinha uma sensação, na verdade, de um vazio emocional. É como se ela tivesse um vazio na vida. E só por isso ela tinha conflito com os irmãos. Mas por qual razão esse conflito vinha? Porque os irmãos falavam que ela era muito, aliás, que ela queria ocupar o lugar dos pais e que na realidade não precisava, porque eles já eram grandes, né? E a diferença de idade também era curta, né? Então, o que, que aconteceu com ela? Lá na infância dela, os pais brigavam muito. E o que, que aconteceu com ela? Na ânsia de ela querer resolver o problema dos pais, ela quis se envolver nessa relação dos pais. E ao longo do tempo, ela percebeu que ela não conseguia fazer isso, né? Resolver esse conflito dos pais. Então, como ela, no inconsciente dela, os pais desocuparam o lugar dos pais, o que, que ela fez? Ela ocupou esse lugar dos pais. Então, o que, que aconteceu? Ela, ao invés de ela ocupar o lugar de filha, ela ocupou o lugar de pais dos irmãos, na ânsia de dizer, eu faço por vocês. E o que, que aconteceu com ela ao longo do tempo? Ela ficou órfã emocionalmente de quem? Dos pais dela. E qualquer coisa que ela fizesse não preenchia este vazio emocional. Muitas vezes, quando a gente tem um vazio emocional de algo que precisa ser incluído, né? Muitas vezes, comprar uma roupa já preenchia emocionalmente. Casar, por exemplo, ter um parceiro, preenche emocionalmente. Ter um filho também preenche emocionalmente. E no caso dela, por mais coisa que acontecesse, nunca preenchia esse vazio emocional. É como se ela sentisse um vazio na vida. E aí, o que, que acontece nesse caso? Quando uma pessoa sente um vazio na vida porque ela está ocupando um lugar que não é dela. Ela estava ocupando um lugar que era de quem? Dos pais dela.
E muitas vezes, o que que acontecia? Ela tinha um conflito com os irmãos, por quê? Porque ela achava que ela tinha que fazer pelos irmãos, e os irmãos meio que falavam, larga Deus, né? Larga de mim, eu já sou grande, eu consigo fazer por mim. E no íntimo dela, ela precisava ainda continuar fazendo. E aí, o que que ela precisava dizer, né, para esses irmãos? Primeiro, tomar consciência de que ela não estava ocupando o lugar dela. Tomar consciência de que ela estava ocupando o lugar de quem? Dos pais. E normalmente, quando a pessoa ocupa um lugar que não é dela, o que está acontecendo com o lugar que é dela de fato? Está vazio. E o que que acontece quando, muitas vezes, a gente acaba ocupando um lugar que não é nosso? A gente acaba fazendo algo que não é nosso e muitas vezes a gente quer fazer por quem? Por outros. Inclusive, eu fiz uma palestra essa semana e falei muitas vezes de se colocar no seu primeiro lugar na sua própria vida. Por qual razão? Porque enquanto a gente não se coloca no nosso primeiro lugar na nossa vida, o que que acontece? A gente quer ocupar o primeiro lugar da vida de quem? Dos outros. E muitas vezes isso é muito conflitante, porque é um tanto quanto agressivo, né? E nessa palestra, quando eu falei que nós, cada um de nós, precisávamos nos colocar no nosso primeiro lugar na vida, uma delas perguntou, né? Mas Elisa, isso não é um tanto quanto egoísta fazer isso? E aí eu pergunto, será que é egoísmo a gente se colocar no nosso primeiro lugar na nossa própria vida? Por qual razão a gente precisa fazer isso? Quando a gente se coloca no nosso primeiro lugar na nossa própria vida, a gente reconhece que o outro também tem o primeiro lugar na própria vida dele. E aí, reconhecendo isso, muitas vezes o conflito ameniza. Por quê? Porque a gente não precisa fazer pelo outro e a gente não precisa que o outro faça pela gente. A gente sabe que a gente precisa fazer por nós. E, inclusive, uma pessoa comentou, né? A gente acaba assumindo o nosso poder pessoal, né? E, de fato, é o que acontece. A gente reconhece a nossa força e a gente reconhece aquilo que é de mais valioso para a gente, que é o quê? A nossa própria vida. Então, observe bem o quanto você está se colocando no seu primeiro lugar da sua própria vida, para que você possa reconhecer qual é o lugar, o seu lugar e o lugar do outro na própria vida dele. E aí a gente aceita, a gente acolhe, a gente reconhece que o outro tem a própria vida e nós temos a nossa própria vida. E muitas vezes é difícil para a gente aceitar isso. E se é muito dolorido para você aceitar que o outro é exatamente como ele é, primeiro concorda, então. Começa concordando que o outro é exatamente do jeito que ele é. E ao longo do tempo você percebe que isto é verdade, que você só precisa aceitar o outro exatamente como o outro é, para que a gente possa se colocar no nosso primeiro lugar e aceitar que nós somos exatamente como nós devemos ser. E isso te dá força, e isso te dá um poder que é só seu. Então, observe e reconheça isso em você. Eu trouxe este caso, né? E aí, na sequência, eu trago, porque isto é um exemplo. É claro que tem vários outros exemplos, e se deixar, eu trago vários outros. Então, quando eu estou ocupando um lugar que
era dos meus pais, eu preciso reconhecer que este lugar não é meu, este lugar é deles, para que eu devolva a dignidade dos meus pais para ele. E muitas vezes eu preciso dizer para o meu irmão mais novo, talvez, e reconhecer que ele dá conta. Talvez lá atrás eu precisasse fazer aquilo. E hoje ele já é crescido, ele já é adulto e ele dá conta. E eu não preciso mais ficar tomando conta da vida dele. Para o quê? Para que eu possa assumir a minha vida e tomar conta da minha própria vida, né? Então, este é um exemplo. E eu trouxe um outro exemplo também, que é o quê? Muitas vezes os conflitos acontecem por qual razão? Porque eu não estou ocupando o meu lugar na minha própria vida, ou alguém na família não está ocupando o lugar, porque tem, às vezes, um aborto na família. E muitas vezes, quando tem um aborto na família, tem o quê? Um excluído. E se for entre irmãos, um irmão excluído, este conflito vem para o quê? Este conflito vem para, entre aspas, denunciar que há alguém excluído ali e que precisa ser incluído. E o que que acontece, né? Depois, quando a gente descobre, né? Aliás, quando a gente não sabe, né? Primeiro vamos falar daquilo que a gente não sabe. Muitas vezes, uma mãe ou um pai não fala deste bebê que foi abortado por qual razão? Porque tem uma dor ali. É dolorido dizer, né? Eu posso falar por mim. Quantas vezes ou por quantos anos eu escondi um aborto, né? Muitas vezes tem uma dor, sim, outras vezes tem uma culpa, né? Por não ter dado prosseguimento àquela gestação. Também tem a sensação de incapacidade. Quantas vezes eu me senti incapaz de não gerar um fruto, de não dar continuidade a uma vida, né? E esta dor, ela vai alastrando e a gente vai arrastando. E nem sempre a gente sabe por qual razão a gente está fazendo isso. Então é muito importante, se vocês forem perguntar para o papai ou para a mamãe de vocês se tem um aborto na família, por qual razão? Porque muitas vezes é dolorido para eles dizer isso. E a gente precisa reconhecer que esta dor existe e dizer: tá tudo bem. E toda vez que eu for perguntar isto, eu preciso perguntar sem julgamento, perguntar e trazer sem crítica. Porque muitas vezes, no momento de dor, a gente pode criticar e julgar, né? Por que você não falou isso antes? Por qual razão você escondeu isso da gente? E tá tudo bem. O importante é saber reconhecer e incluir este irmão que não está incluído. Muitas vezes, um aborto ele pode existir e nem mesmo os pais sabem, têm conhecimento desse aborto. Então, só por isso, quando eu descubro, né, eu preciso incluir. Elisa, como que eu posso saber se tem ou não, se nem meus pais sabem? Num processo de constelação, a gente pode identificar. Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma segunda gestação. Como? Apareceu na minha constelação que eu tenho um segundo bebê. E eu descobri que eu tenho uma menstruação muito regular. E próximo dos anos 2000, 2001, eu tive um sangramento extra. Ou melhor, eu tive uma interrupção, né? Ou melhor, um atraso da minha menstruação. E eu achei estranho, por quê? Porque eu senti muita vontade de comer Doritos, como foi na minha primeira gestação.
E aí eu desconfiei que eu estava grávida e eu marquei um ginecologista. Só que nesse interim, a minha menstruação desceu. E como que a minha menstruação desceu? Desceu um fluxo muito grande. Então, isso já era um indício de que eu tinha engravidado por alguns dias. Então, eu precisava incluir também este bebê, né? Então, isto pode acontecer. Uma gestação, ela pode acontecer sem mesmo a mãe saber que ela estava grávida. Então, eu vou dizer, tá tudo bem. Tudo foi exatamente como deveria ter sido. E neste caso, o que eu faço quando eu tenho conhecimento? Eu só preciso aceitar e incluir este irmão que está excluído. Como eu incluo? Eu preciso saber que, por exemplo, se eu sou a primeira filha e eu sei que antes de mim tem um irmão que não vingou, ou um bebê que não vingou, então significa que entre eu e a minha irmã tem um irmão que não vingou. E eu preciso dizer que eu não sou a segunda filha, eu sou a terceira filha. Então, se eu sou a mais velha e teve uma gestação não concluída antes, ou seja, teve um aborto antes, eu preciso dizer que eu sou a segunda filha. Eu não sou a mais velha, porque a mais velha é quem não vingou. Por qual razão? Eu preciso dar um lugar para este bebê que não vingou. Eu preciso dar um lugar para este bebê, porque ele tem um lugar na nossa família, né? E muitas vezes a gente precisa também olhar antes, né? Não nesta gestação, mas, aliás, não nesta linha. A gente precisa olhar um pouco antes, né? Pode ser que tenha um tio que está excluído, pode ser que tenha um tio avô, pode ser que alguém antes na nossa ancestralidade está excluído. E só por isso, este conflito entre irmãos, ele pode vir para denunciar este ente querido que está excluído. É como se inconscientemente nós disséssemos, por amor a este ancestral, nós fazemos isso. Ou seja, na ânsia de querer incluir este ente querido, a gente quer trazer este conflito. E aí, eu vou trazer uma experiência que eu tenho, né? Um dia eu falei para o meu irmão, eu olhando uma documentação da lista de passageiros do meu avô paterno, eu falo para o meu irmão, eu falei, você sabia que o Di-chan, que é meu avô, ele veio com o irmão dele do Japão, tem aqui na lista de passageiros. Ele falou, você não sabe de nada, então. Eu, oi? Ou seja, meu irmão sabia de uma história que eu desconhecia. Ele fala que o meu avô realmente veio com o irmão dele e que eles eram, entre aspas, brigados. Por alguma razão, eles tiveram um conflito. Qual era o conflito? Segundo a viúva do meu tio-avô, o meu avô ficou muito bravo quando este irmão dele decidiu sair daquela fazenda e ir trabalhar em outra fazenda. Qual era a intenção deste tio-avô ao fazer isso? Talvez seja para saber, eles estavam todos na mesma fazenda, né? Então, talvez a intenção dele era o quê? Ir para uma outra fazenda, porque daí seriam duas fontes de renda. Ou seja, quando um perdesse, o outro poderia acolher, né? Talvez fosse essa a intenção dele. A gente não sabe de fato, porque só eles é que sabem, né? Mas o que importa é que eles viveram um conflito, e deste conflito não mencionado, ou deste conflito não resolvido, nós, aqui entre irmãos,
né, nós podemos querer vivenciar aquele conflito vivido lá atrás, ou seja, viver uma repetição de um padrão. Há necessidade de fazer isso? A gente sabe que não, mas muitas vezes a gente acaba repetindo um padrão. E como é que eu resolvo isso? Né? Eu preciso, primeiro, reconhecer, né? Inclusive, quando o meu irmão disse isso, eu disse: Meu Deus, agora eu entendi a gente. Ele falou: Como assim? Eu falei: Se a gente for ver, entre nós, irmãos, a gente nem pode falar muito um ou outro, ou a gente nem pode pegar meio pesado, porque trisca muito rápido entre a gente. E para a gente entrar em conflito, mais rápido ainda. Ou seja, a gente vivencia um conflito de quem? Nosso, dessa vida? Não, a gente está vivendo um conflito lá de trás. E como é que eu resolvo isso? Muitas vezes eu preciso dizer, né? Eu, quando eu identifico isso, eu preciso dizer, né? Vovô e tio vovô, deixo com vocês tudo aquilo que é de vocês e ficamos, né? Ou fico apenas somente com o que é nosso. Ou seja, eu posso dizer por mim, né? Deixo com vocês tudo aquilo que é de vocês e fico apenas com o que é meu. Por qual razão eu preciso dizer isso, né? Eu digo para o meu consciente? Não, eu digo para o meu inconsciente. Por quê? Porque está tão enraizado, está tão gravado aquele conflito, que quando eu me pego nesse conflito, eu só preciso dizer que eu não preciso repetir este padrão. E quando eu digo, é como se eu passasse mensagem para o nosso inconsciente, né? E muitas vezes, quando eu olho o conflito entre os meus irmãos, né? Eu vejo esse conflito entre os meus irmãos e eu percebo que é uma repetição de um padrão, eu posso dizer para eles, né? Deixe com os outros aquilo que é deles e fique apenas com o que é de vocês. Né? Talvez esta briga nem seja de vocês. Então, vocês podem deixar com quem é de direito. E quando a gente identifica isso, é mais leve para a gente, inclusive, olhar para os nossos irmãos e saber que este conflito nem sempre é nosso, né? Por exemplo, para um exercício, né, que a gente pode fazer, né, e eu trouxe, inclusive, nessa live que eu fiz, que é o quê? Eu tinha um conflito muito sério com a minha irmã, apesar de já ter feito vários outros treinamentos, e para mim me doía muito o fato da nossa relação ser conflitante, né? E aí, numa das vivências, eu identifiquei da onde veio isso, em qual momento despertou esse conflito. E aí, o que eu faço? Eu reconheço esse conflito e eu trago esse conflito quando? Quando eu, lá atrás, quando eu tinha 4 meses de idade, e a minha irmã sentiu-se abandonada. Por qual razão? Porque eu quase morri quando eu tinha 4 meses de idade. Imagina a minha irmã lá atrás, com 1 ano e provavelmente 1 ano e meio, ela saber que ela foi abandonada, porque todo aquele carinho que o meu pai e minha mãe tinha, que era só para ela, de repente eles tiveram que voltar as atenções para mim na intenção de salvar a minha vida. Então, no fundo, eu por algumas vezes eu me senti culpada de esta relação conflitante eu ter provocado lá atrás, com 4 meses de idade. E me doeu muito por várias vezes saber que eu tinha provocado isso. Então, o que eu precisei dizer por várias vezes quando nós vivenciamos esse conflito, né? Então, os nossos pais, né? O meu pai e a minha mãe,
Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito naquele momento, né? Talvez se eles soubessem que isso tudo aconteceria exatamente porque eles decidiram salvar a minha vida, e talvez se eu soubesse que eu ia provocar isso, talvez eu tivesse escolhido morrer de fato naquele momento, ou talvez eu tivesse escolhido nem ficar tão doente, né? Então, qual é a frase que eu sempre posso dizer para trabalhar isso, né? Eu olhar para os meus pais e dizer: papai e mamãe, não é nada contra vocês. Eu deixo com vocês tudo aquilo que é de vocês e fico apenas com o que é meu. E eu mentalizar a minha irmã, por exemplo, e dizer: você é a minha irmã mais velha, eu sou apenas a segunda. Eu venho depois de você. E eu assumo parte da responsabilidade deste conflito e deixo com você a outra parte que lhe cabe, né? Por qual razão? Muitas vezes a gente quer assumir toda a culpa e não existe isso, né? A gente precisa assumir parte que é responsabilidade nossa e deixar com o outro aquilo que é do outro. E depois, quando você diz isso, você pode reconhecer qual é a instância que ameniza você e depois agradecer a todos esses conflitos que aconteceram, né? E dizer: eu agradeço tudo o que nós compartilhamos até agora, inclusive esses conflitos. Por qual razão? O Bert fala que nós vivemos tudo o que nós fazemos por amor. Qual é o amor? Primeiro, é aquele amor que cura, aquele amor que acolhe, aquele amor que acalenta. O outro amor é aquele amor que fere, aquele amor que machuca e muitas vezes aquele amor que mata. Então, qual é o amor neste conflito que nós estamos escolhendo? Será que é aquele amor que acolhe, aquele amor que cura, aquele amor que acalenta? Ou será que é aquele amor que fere, aquele amor que machuca? Então, observa bem nestes conflitos qual é o amor que a gente está escolhendo. Com certeza é aquele amor que fere. Então, tá tudo bem. Nós fazemos tudo por amor. Tem muito amor envolvido. Por isso que há esses conflitos também. Então a gente pode observar e muitas vezes identificar que a gente está sim agindo por um amor. Pode ser um amor que fere e pode ser um amor que cura. Então, qual é o amor que a gente pode escolher a partir de agora? Um amor que cura, um amor que fere, né? E muitas vezes aceita este irmão conflitante do jeitinho que ele é. Se for muito desafiador aceitar, concorda. Concorda com tudo o que ele é, com tudo o que ele veio para ser e representar na sua vida, né? Então, para cada irmão que eu tenho, para cada coisa que eu olho, para cada coisa que acontece, e que muitas vezes para mim é muito conflitante, eu apenas digo: eu aceito e concordo com tudo o que vocês são na minha vida. Eu tenho 100% cuidado? Eu vou dizer não. É um desafio. Eu falo que o melhor lugar, na verdade, para a gente olhar para as nossas relações fora é olhar para dentro da nossa própria origem. É olhar para os nossos irmãos, né? E só por isso vale a pena tudo o que a gente vive, ok? Bom, eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês.
Talvez tenha muito mais conteúdo, sim, e nada é por acaso, né? Este vídeo, esse conteúdo é o que eu compartilhei um pouco na live e eu compartilho agora neste vídeo com vocês. Se fizer sentido para você, compartilhe este vídeo com mais pessoas para que este conteúdo chegue a elas e que tenha um mínimo, um pequeno start de o que somos, quem somos nós e para o que nós viemos, ok? Gratidão a cada um de vocês que chegaram até aqui e quem sabe você possa mandar no meu direct ou mandar aqui nos seus comentários qual é o conteúdo que vocês gostariam que eu compartilhasse com vocês. Gratidão a cada um de vocês. Beijo no coração.